Olá, tudo bem? Então, hoje eu queria falar com vocês aqui, abordar um tema que é em relação a enxerto. Muita gente tem dificuldade, às vezes receio de entender e fica preocupado, eu preciso de enxerto, tenho medo, tenho receio. Tá? Vamos explicar um pouquinho algumas técnicas e o que é o enxerto em si. Enxerto é alguma coisa que você tira de algum lugar para colocar em outro. Tá? Antigamente, você só tinha enxertos de uma área doadora e uma área receptora. O que acontece? O paciente, por exemplo, ele perdeu os dentes há muito tempo, ele é um paciente edênto total. Então já usa dentadura há muito tempo. Naturalmente, esse osso ele foi reabsorvido. Então o que acontece? Ele perde os dentes e ele perde o osso que sustenta os dentes. E essa perda óssea ela precisa ser recuperada de alguma forma para que se possa fazer os implantes. Então, antigamente você tirava de alguma área para colocar em outra. São os chamados enxertos autógenos, são enxertos da própria pessoa, certo? Existem também enxertos homógenos, que é da mesma espécie, mas são indivíduos diferentes, são chamados banco de osso, certo? São pessoas que são doadores de banco de órgãos e tecidos, por exemplo, a pessoa coloca os órgãos para doar, fígado, um rim, as córneas, também os ossos. Então você tem banco de ossos, também era uma técnica muito usada. E aí a tecnologia evoluiu muito e hoje você tem enxertos sintéticos e orgânicos particulados que muitas vezes não precisam tirar osso do paciente. Lógico, isso é uma coisa a definir no procedimento, no planejamento que cada paciente precisa. Mas vamos nos ater a esse tipo de osso, que é o osso sintético ou orgânico. O que é o osso orgânico? É um osso que a gente chama de liofilizado. Tem várias marcas e produtos no mercado. Quando a gente trabalha com esse osso, que já é um ossinho particulado, um osso em pó, para que a gente usa isso? Pra mesma coisa, são situações que a gente precisa ganhar osso em altura ou espessura, como eu falei anteriormente, pacientes que já perderam os dentes há muito tempo, ou tem uma depressão grande, um defeito que precisa ser corrigido. Eu uso uma técnica muito interessante que tem um resultado muito bom, na literatura está bem embasada isso, que é chamada o PRF, né, o LPRF, que é plasma rico em fibrina. O que acontece? Por exemplo, você tem um osso que já perdeu há muito tempo, a gente precisa colocar implantes, por exemplo, na região do seio maxilar. Então, o que a gente faz? A gente tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de venopunção, a gente tira o sangue do paciente, tem uma máquina chamada centrífugo de sangue, esse sangue é centrifugado, igual você faz o exame em laboratório, tá? Só que o laboratório pega a parte vermelha, onde faz os exames para ver a parte das hemácias, eritrófitos, para poder ver a parte de glicemia. O que a gente precisa, quando a gente coloca do tubinho para fazer a centrifugação, é a parte amarela, a parte branca, que a gente faz a centrifugação. Nessa parte branca do tubo, existe uma proteína chamada fibrina. Parece complicado, mas não é não. A fibrina, ela tem um potencializador, ela potencializa a nossa regeneração. Então a gente mistura esse plasma com o osso, certo? E tem um nome, um termo específico chamado stick bone, que parece uma tapioca. A aparência dele parece uma tapioca. E esse stick bone, a gente consegue recuperar esse osso perdido, porque a fibrina ela tem uma capacidade, um potencializador de regeneração, de cicatrização. E os resultados têm sido muito bons a longo prazo. A própria literatura já narra isso e a nossa experiência clínica tem mostrado um resultado e um bem satisfatório para depois se colocar os implantes ou até colocar os implantes junto com o enxerto. A minha ideia aqui dessa live não é desencorajar você a não fazer. Eu estou mostrando que existem possibilidades e muitas vezes mais simples do que o paciente possa imaginar. Ele às vezes assusta em relação a preciso de enxerto. Só para você ficar tranquilo, existem técnicas para isso e a gente está ancorado em resultados, pelas pesquisas que já foram feitas e pelos próprios resultados clínicos, a gente tem tido uma boa aceitação disso aí, tem surgido assim que a gente pode devolver um sorriso aos nossos pacientes, tá bom?
É um pouco complexo o caso, né? Mas por isso que é interessante quando você marca a sua consulta, agenda aqui com o nosso pessoal, que a gente possa se conhecer e entender seu caso. Cada caso é um caso, para que a gente possa determinar alguma solução para o seu problema para você voltar a sorrir, tá bom? Então fica aqui meu convite para que a gente possa marcar uma consulta de avaliação e esclarecer qualquer dúvida que ficar no ar aí para poder devolver seu sorriso, tá bom? Grande abraço, até a próxima.